Olá pessoal, tudo bem? Então a gente vai começar a aula aqui do classificador Bayesiano. Tá, o classificador Bayesiano ele é um dos mais importantes, dos classificadores mais tradicionais, mais utilizados aí pela comunidade ao longo das últimas décadas, né? E basicamente, o que geralmente o classificador Bayesiano ele é um classificador do tipo paramétrico, tá? Então o que isso quer dizer? Geralmente as pessoas confundem, né? A questão de ser paramétrico de ter parâmetro, tá? Mas na verdade os classificadores paramétricos, tá? Eles assumem que os dados possuem algum tipo de distribuição, tá? Então, por exemplo, a grande maioria, né, ou o classificador Bayesiano tradicional, tá? Que é o naive Bayes, tá? Que é o naive Bayes. Ele assume então que os dados possuem uma distribuição gaussiana. Então, quando eu falar na aula de hoje, olha, classificador Bayesiano, então a gente vai estar estudando, né? Vai estudar o classificador Bayesiano sob a hipótese gaussiana. Tudo bem? Que é o que eu falei para vocês, é o naive Bayes, é uma versão muito utilizada e geralmente as pessoas assumem essa distribuição, tá? Bom, então de novo, né? Qual que é o nosso problema? Tá? Então, o que nós temos hoje, tá? Então, basicamente, nós temos um conjunto de treinamento, da mesma maneira que a gente tem utilizado antes, tá? Possui M amostras, cada amostra, né, tá no espaço Rn, YI representa o rótulo da amostra, tá? Geralmente, que a gente acabou utilizando, né? Olha, o rótulo da amostra pode ser 1, 2, 3, até C, né? Ou o rótulo da amostra pode ser algo entre 0 e 1, como no classificador logístico, ou o rótulo da amostra pode ser algo entre -1 e 1 no Perceptron no SVM, porque a gente precisava do sinal, né? Na verdade. E aqui nesse caso, né, o que está acontecendo? Né? O que está acontecendo é que nós temos, tá? Nessa situação, geralmente quando o pessoal ensina o classificador Bayesiano, eles acabam comentando, olha, classe ômega 1, classe ômega 2, até classe ômega C, que na verdade são as classes 1, 2, 3, 4, 5, até C, tudo bem? É só assim para adotar um padrão, mas na verdade é a mesma coisa, tudo bem? Bom, o classificador Bayesiano acaba utilizando então a regra de Bayes, então a gente precisa de certa forma, né, de utilizar um ferramental mais estatístico, então eu vou passar para vocês alguns jargões que a gente vai usar bastante nessa aula. Então, primeiro é P, né, de ômega I, ou seja, é a prioridade a priori da classe ômega I, que na verdade nada mais é, que, né, que é a prioridade a priori? É a proporção daquela classe, tudo bem? Então, por exemplo, olha, eu tenho aqui um problema de classificar jogadores de futebol e basquete, tá? Se nós tivermos, por exemplo, 100 jogadores, só que desses 100, 90 são de futebol e 10 de basquete, tá? Então, a probabilidade de eu, por exemplo, fechar os olhos e pegar qualquer um deles vai ser, então, obviamente, 90% por jogador de futebol. Então, a probabilidade a priori da classe 1 vai ser 0,9 e a probabilidade da classe 2 vai ser 0,1, tá? Então, essa somatória aqui tem que dar 1, porque é uma probabilidade. Tudo bem? Então, a probabilidade a priori nada mais é, né, do que, então, a probabilidade de eu pegar um elemento, uma amostra, de acordo com a ocorrência dela em relação a todas as outras amostras de todas as outras classes, tudo bem? Depois disso, pessoal, nós temos a propriedade condicional, também chamada de verossimilhança. O que significa, então, pessoal? A propriedade condicional, tá? A propriedade condicional, ela nos diz o seguinte, tá? Olha, dado que eu tenho a classe W1, qual é a probabilidade de eu pegar a amostra X? Tá? Então, o que isso quer dizer? Tá? Por exemplo, olha, então, de novo, né? A gente está trabalhando, a gente está estudando o classificador Bayesiano sob hipótese gaussiana, então significa, por exemplo, aquele nosso problema de classificação de futebol, né, de jogadores de futebol e basquete, como o nosso classificador é paramétrico, ou seja, a gente assume, né, que as duas classes possuem uma distribuição gaussiana. Esse aqui é o símbolo que a gente usa para distribuição gaussiana, tá? Uma distribuição normal, né, com a média μ1 e variância, tá? Sigma 1,
Então, por exemplo, se nós olharmos para esse gráfico, onde x aqui, ó, denota a altura, tá? Então, a condicional, ou seja, né, que é a probabilidade de distribuição da classe, para os jogadores, se eu falar para vocês, olha, quem que é azul, né? Azul, possivelmente, é o jogador, né, de futebol, porque eles têm uma altura média menor do que o jogador de basquete, o que se espera. Então, a média da distribuição está aqui, no mid 1, tá? A média dos jogadores de basquete, né, que são mais altos, é mid 2, tá? E depois, nós temos aqui a variância, sigma i, tá? Temos a variância. Tudo bem? Bom, então, a ideia basicamente, a probabilidade condicional nada mais é do que a função gaussiana, nesse nosso caso, que descreve cada uma das classes. Tudo bem? O classificador bayesiano é bem assim, eu vou apresentar toda a matemática dele, mas ele é muito simples, tá? E por fim, nós temos a probabilidade a posteriori, que é o que eu quero fazer, que eu quero descobrir, que é a minha classificação, ou seja, dada uma amostra da classe X, qual é a probabilidade dela ser da classe W1, W2, W3, W4? É isso que eu quero descobrir, tá? E então, dados esses três componentes, a regra de Bayes é calculada da seguinte forma, olha, quando a gente calcula a probabilidade a priori de cada classe, que é aquela frequência, né, com relação à ocorrência. Calcula a gaussiana. Então, dado o conjunto de treinamento, o que eu tenho que fazer? De maneira bem genérica. Calcular, né? Então, tem problema de classificação supervisional, calculo as priores de cada uma das classes, calculo as gaussianas, aqui por enquanto eu tenho uma gaussiana 1D, porque eu só tenho, aqui no meu caso, nesse nosso primeiro exemplo, tá? Meu x pertence a R, eu só tenho altura. Então, basicamente, eu pego todos os elementos da classe 1, calculo a média, vou obter o μ1. Calculo a variância, vou obter o sigma, a variância, tá? Com isso, eu consigo, então, calcular a condicional, né? Que é a probabilidade de x da W1, que é a gaussiana. Tá, já tenho esse valor aqui. Tudo bem? Daí eu consigo calcular a probabilidade de x pertencer a cada uma das classes. Vou ter vários valores. Como eu estou dividindo, tá? Por esse termo aqui, que é uma constante normalizadora, é só para isso aqui ficar, né? E ficar entre 0 e 1, né? Porque na verdade é uma probabilidade. Então x vai pertencer, obviamente, a maior probabilidade a posteriori. A probabilidade, né, da classe que responder de maneira com valor mais alto. Tudo bem? Então, na prática, ele é bem simples, tá? Então, vamos lá. Classificador bayesiano sua hipótese gaussiana, caso unidimensional. Então, a condicional, tá, é dada aqui, essa aqui é a equação da gaussiana normal, tá? Da gaussiana 1D. Então, de novo, calculo a média, calculo a variância, tá? E consigo, então, calcular essa condicional. Tudo bem? Isso aqui tá a equação tradicional, né? De uma gaussiana unidimensional, ou seja, né? Quando x pertence é um escalar, tá? E a equação da função dessa... Então, como eu falei para vocês, possui dois parâmetros, tudo bem? E a etapa de treinamento consiste em estimar esses parâmetros, que é basicamente calcular a média e a variância, tá? Para cada gaussiana, né? Se eu tenho C classes, eu tenho a C gaussiana. A gente assume que assim, no mundo ideal, né? Eu tenho uma gaussiana para cada classe, tá? Então, eu vou ter um conjunto θ, que na verdade ele vai ser θ1 até θc. E na verdade, então, quem que vai ser θi, tá? θi vai ser a gaussiana da classe I, tá? Gaussiana da classe 1, da classe C. Então, lembrando, o que eu preciso para representar uma gaussiana? Só a média e a variância. Acabou, tá? Então, eu vou mostrar aqui para vocês uma matemática que é muito utilizada em diversos outros classificadores, tá? Que eu vou mostrar um conjunto de equações que vão nos retornar, na verdade é até engraçado, né? Eles vão nos retornar qual que é a equação da média e a equação da variância. Então, eu vou mostrar para vocês como é que a gente chega na equação da média, como é que a gente chega na equação da variância e que no final do dia, a etapa de treinamento do classificador bayesiano, tá? Simplesmente calcula a média, unidimensional por enquanto. Calcula a média, calcula a variância, consigo calcular a condicional, né? A probabilidade de x dado WI, calculo a priori e eu consigo então calcular a posteriori.
Mas eu vou mostrar para vocês matematicamente como é que a gente chega na equação da média, como é que a gente chega na equação da variância. De novo, né? Então, seja xi um subconjunto conjunto de treinamento que contém apenas amostras da classe 1, da classe I, tá? Só para generalizar aqui. Então, uma das maneiras, tá, de encontrarmos, tá, estimarmos, né, os valores da média, né, e da variância é maximizar. Então, eu quero resolver a equação 4, que é basicamente, a gente utiliza aqui esse chapeuzinho, que é o estimador, mas os outros classificadores a gente estava utilizando, no caso da CVM, por exemplo, a gente utilizava o asterisco, que é o sigma I, a média e a variância ótimos, tá? Mas geralmente o pessoal de Bayesiano utiliza bastante esse chapeuzinho, que é o estimador, tá? Bom, então como é que eu encontro? Basicamente resolver a equação 4, que é basicamente os valores de média e variância que maximizam essa probabilidade aqui, ó. Quem que é essa probabilidade? A gente chama de probabilidade, essa aqui é a probabilidade conjunta. O que quer dizer essa probabilidade? Olha, qual é a probabilidade de os elementos da classe 1 ocorrerem, dado que eu tenho a amostra da classe I, né? Dado que eu tenho a gaussiana I. Tá? Quem que é a probabilidade? Note, pessoal, que essa probabilidade ela está sobre o conjunto todo. É o xão I, tá? Que é basicamente o quê? É o produtório de todas as amostras daquela classe. Esse aqui é o quê? É condicional, né? Que a gente já sabe calcular. Tá, note que se tiver um zerinho ali, já vai zerar toda a equação 5. Tudo bem? Então, isso é o que a gente chama de Maximum Likelihood Estimation, bastante conhecido, a estimativa da máxima verossimilhança. Tá? Geralmente, para fins de tratabilidade matemática, ao invés de, então, maximizar a equação 4, que é essa probabilidade conjunta, tá? Que é a equação 5, a gente vai maximizar o log da equação 5. Basicamente, eu vou transformar esse produtório, o log de um produtório, né? Quer dizer, a gente vai usar bastante probabilidade de log, tá? Log de A vezes B igual log de A mais log de B, tá? Então, a gente vai transformar esse produtório em um somatório, tá? E agora que vai começar a brincadeira. Tudo bem? Então, transformamos, né? Eu quero maximizar a equação 6. Então, a gente vai começar a manipular um pouquinho essa equação 6, tá? Bom, isso aqui, né? Olha só. Isso aqui é gaussiana, vou plugar ela aqui, tá? Depois, o que a gente vai fazer? Olha, eu tenho o quê? Log de A vezes log de B, que é a mesma coisa do que? Log de A mais log de B. Tudo bem? Bom, aí eu vou pegar esse somatório e vou aplicar a distributiva. Tá? Aqui, esse somatório, o que ele está fazendo? Ele está só o quê? Isso aqui, né? Ele só está iterando pela quantidade de elementos da classe J. Tá? E na verdade, então, aqui faltou... tá, ok, tá aqui. Tá? Então, o que vai acontecer? Na verdade, ele tá simplesmente o quê? Somando a quantidade de elementos da classe J. Então, nós temos que MI é a quantidade de elementos da classe, tá? I. Tudo bem? E a gente sabe, então, que se eu somar todos os M, né? M1 mais M2 mais M3 até MC, eu tenho o nosso M, que é o número de amostras do conjunto de treinamento. Tudo bem? Então, eu vou trocar tudo isso aqui por MI. Tá certo? Legal. Continuando, então. O que a gente tem? Nós vamos tomar, então, aqui, eu só pluguei essa equação. Então, o que a gente tem? Vamos lá. Eu vou... o log, pessoal, de novo, por causa de log. Log de A sobre B é log de A menos log de B. Log de A menos log de B. Essa aqui continua. Tá? Então, log de 1 vai dar 0. Tudo bem? Eu vou ficar com essa equação aqui. Tudo bem? Eu vou jogar essa raiz para fora. Então, vai ficar 2π sigma i quadrado elevado a meio, né? Que é basicamente jogar a raiz para fora. Isso aqui se mantém, tá? Log de A elevado a B é o quê? B vezes log de A. B vezes log de A. Por isso que o meio veio para cá e saiu daqui. Tudo bem? Só manipulações, basicamente manipulações de log. Essa parte aqui se mantém. Tá?
Continuando mais um pouquinho. Tá, vamos lá então. Agora, de novo, né? Log de A vezes... log de A vezes B. Log de A mais log de B. Separei aqui. Isso aqui se mantém, tá? E por fim, eu vou aplicar o MI aqui. Que na verdade, né? Menos meio. Então eu vou acabar chegando, pessoal, nessa equação zona aqui, ó. Que é a equação que eu quero derivar. De novo, o que a gente fez, tá? Bom, voltando. Eu quero estimar, né? Etapa de treinamento do classificador Bayesiano é basicamente calcular a média e a variância. O que eu estou mostrando para vocês é como é que a gente chega nas equações da média e da variância. Todo mundo sabe, tá? Mas eu vou mostrar para vocês como é que chega. Então, basicamente, eu quero resolver a equação 4, que é maximizar a conjunta. Só que ao invés disso, a gente maximiza o log. Então, por enquanto, tudo que eu fiz até agora, tá? Foi manipular a equação 4, transformei ela num log, até chegar naquela equação que a gente quer derivar. Por quê? Para resolver a equação 4, que é o nosso primo de otimização, lembra como a gente disse o classificador SVM? Nós temos o quê? Que derivar a equação que a gente quer otimizar, né? Com relação a cada um dos parâmetros que eu quero encontrar. Então, eu vou derivar a equação 4, né? Eu vou igualar ela a zero e vou derivar ela com relação ao mi e ao sigma quadrado. Então, de novo, equação 4, a gente fez toda essa manipulação para chegar, então, nesta equação aqui. Tá? Então, é essa equação então, que eu vou começar a brincadeira. Eu vou derivar ela com relação a quem? Aos parâmetros que a gente quer. A média e a variância. Tudo bem? Então, é isso que a gente vai fazer agora.